Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu continuarei falando do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Falei a semana passada da justiça das aflições, que se a gente não tiver a certeza do futuro, as aflições que passamos na vida presente nos parecem uma injustiça. E falei também das causas atuais das aflições. Aqui nos traz que as causas de nossas aflições somos nós mesmos que causamos e na existência presente, diante do nosso mal proceder, seja por orgulho, ambição, por não termos sabido limitar nossos desejos, entre tantos outros. Hoje, então, falarei das causas anteriores das aflições. Há males nesta vida que o homem é a própria causa, mas há também outros que são estranhos à sua própria vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade, como, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família, acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, os flagelos naturais, doenças de nascença, as deformidades, a idiotice, entre outras. Os que nascem nessas condições não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar, sendo impotente para modificá-las. Por que então esses seres tão infelizes, enquanto sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer por fim, então, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Considerando a hipótese da criação da alma e do corpo ao mesmo tempo, o que fizeram então essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição? Uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. E a causa sendo anterior ao efeito, e se não se encontra nessa vida, na vida atual, ela se encontra em uma existência anterior. Por outro lado, se Deus não pune pelo bem que fizemos e nem pelo mal que não fizemos, então se somos punidos é porque fizemos o mal. E se não fizemos o mal nessa vida, o fizemos em outra. O homem não é sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal, ela é momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos causados, seja por causas anteriores ou atuais, são consequências naturais da própria falta cometida. Então, de acordo com uma justiça rigorosa, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá se ver privado do necessário.
Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como o mundo expiatório que é, as desigualdades da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa desigualdade é apenas aparente, porque se olharmos o problema em relação à vida atual, essa desigualdade ela é apenas aparente, porque a gente só olha o problema em relação à vida atual. Mas quando a gente leva o pensamento de uma maneira que abrange uma série de existências, aí a gente entende que a cada um é dado o que merece e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve se esquecer que está no mundo inferior e só é retido lá pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve se lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que só depende dele não voltar a este mundo, desde que ele trabalhe para se melhorar. As tribulações da vida, elas podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha mais consciente. Agora, os espíritos arrependidos, eles escolhem livremente e aceitam essas tribulações, pois eles querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim, aquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, elas são ao mesmo tempo expiações do passado que castiga e provas para o futuro que preparam. Agradeçamos então a Deus que na sua bondade nos dá a oportunidade de reparação. Nem todo sofrimento que se passa nesse mundo trata-se de falta cometida. Frequentemente são provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, então, a expiação serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode ter atingido um certo grau de evolução, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, e será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa terá sido sua luta. Esses são os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, alma elevada, sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal da sua existência anterior e sofrem as maiores dores com resignação cristã, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Ao contrário, então, podemos considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem a se revoltar contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser uma expiação, mas indica que foi escolhido voluntariamente, do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estiverem puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio que foi atacado, tomado pela peste. Eles não podem entrar na cidade enquanto não estejam purificados. E é nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpam a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que sofre muito, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ter se curado logo.
Depende dele, por meio da resignação, tornar seu sofrimento proveitoso e não perder os seus resultados por causa das reclamações, para não ter que recomeçar, para não ter que começar tudo de novo. Então, essa foi as causas anteriores das aflições. E eu percebo que explica muita coisa, né? Eu mesmo já logo botei reparo e falei, ai meu Deus. Mas enfim, gente, é isso. Que vocês aproveitem esse vídeo, se analisam, reflitam, tá bom? E lembrando, temos estudos e palestras no centro, tá bom? Gostou? Quer saber mais? Entre em contato com a gente, com o Instagram do centro, tá bom? Que o seu dia, a sua semana, o seu lar seja grandemente abençoado. Um beijo no seu coração, muitos beijos de luz.